tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E hoje eu trago aqui uma nova reflexão sobre um tema muito interessante, que para mim teve, digamos que virou uma chave, né? Trocou um chip sobre como eu interpreto as coisas que vão vindo e o que eu posso esperar do futuro e tudo isso, né? Tem uma coisa muito interessante que eu discutia com uma amiga minha já faz um tempo sobre a possibilidade de parar de ter expectativas, né? Muitas vezes o nosso sofrimento está causado porque a gente sempre espera alguma coisa de outra pessoa ou da situação, do que seja. Mas é interessante saber que essa expectativa é sempre nossa, não é uma expectativa confirmada de que vai acontecer, né? É uma esperança enorme e quase certa e assinada embaixo de que vai acontecer determinada coisa ou uma pessoa vai reagir de uma determinada maneira. Então, nessa discussão que eu tive com essa amiga, né, discussão, bom, bate-papo, ela falou assim para mim: Fernanda, o segredo é não ter expectativa. Eu falei: meu, será que isso é possível? Não ter expectativas sobre o que vai acontecer, sobre as pessoas, ou seja, como uma pessoa pode viver sem expectativas, né? Sendo que muitas vezes as expectativas, quando elas estão alinhadas, quando elas estão equilibradas, pode ser até um impulso, né? Pode ser um fator motivacional. Eu, pelo menos naquele momento, eu não via essa possibilidade. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E eu falei, será que realmente a chave, né, para a gente viver de uma maneira mais tranquila e não se decepcionar tanto, né, com pessoas e com situações, com um destino, com a vida, é não ter expectativas? Bom, eu refleti muito sobre isso e nessa reflexão que eu fiz e testes e durante a terapia com algumas pessoas, né, eu fui vendo esses novos insights que eu tive, essas ideias novas que eu tive sobre esse tema e eu coloquei em prática na minha vida e ofereci essa oportunidade para colocar esses insights, essas ideias que eu vou comentar agora com você na vida de outras pessoas. E não é que funcionou, e não é que teve um resultado diferente, é como ter um novo mindset, né? Uma nova forma de pensar quanto às expectativas, né? Porque muitas vezes você não tem que inventar nada, e sim olhar desde outro ponto as situações, né? Reagir de outra maneira, aprender, desaprender e depois aprender outra maneira de reagir, de pensar, de viver a vida e de fluir diferente, né? Então aqui eu vou te apresentar dois temas: a perspectiva e a expectativa, né? Então o que é isso, Fernanda? É muito similar, é muito próximo, realmente é muito próximo, mas existe um detalhe importantíssimo entre essas duas vertentes, né? Esses dois caminhos. Então, a expectativa, eu até peguei aqui no dicionário, eu vou ler para você. O que é expectativa? É uma condição de quem espera para que algo aconteça. Estado de quem espera algum acontecimento, basando-se em probabilidades ou na possível efetivação. Essa é a expectativa, ou seja, a determinação de um ponto específico, o que tem que acontecer de maneira quase fixa, tem que acontecer daquele jeito que eu estou imaginando ou que eu estou esperando. Agora, a perspectiva, modo através do qual alguma coisa é representada ou vista. Tudo que você consegue ver de longe ao longe. Sensação esperançosa. Bom, com essas duas definições do dicionário, a gente consegue já ter alguma coisa em mente, né? Eu, pelo menos, quando eu vi essa definição, para mim, já foi o primeiro clique, né? A expectativa em si, ela é isso que eu falei para você antes, ela determina um acontecimento, seja ele uma coisa que tem que acontecer, né, um acontecimento específico externo, ou um comportamento específico de uma pessoa. E quando eu digo específico, é
é quase religioso, é aquilo, exatamente, é o detalhe do detalhe. E o que acontece quando isso não acontece? A gente se decepciona, a gente se frustra. Então, aqui o segredo da expectativa, a expectativa ela é muito fixa. E isso é o que causa o sofrimento, porque a gente espera que aconteça X. E quando digo X, é do jeito que a gente escreveu, ou um X maiúsculo, minúsculo, o que seja, mas do jeitinho. Então, essa maneira de pensar fixa, essa maneira de pensar que não é flexível, que não se adapta à vida, porque a vida é assim, ela surge e a gente reage, né? E vive na vida. Então, como a probabilidade que aconteça exatamente o que você pensou é quase nula, porque isso é certo, você pode esperar algo, ter a expectativa exata, como vai acontecer, como você vai daqui até o metrô, como você vai daqui até o trabalho, como a sua filha, o seu filho tem que reagir, a sua mãe, o seu pai, seu tio, seu primo, ou um companheiro de trabalho, como eles têm que reagir, exatamente, isso não vai acontecer. Sempre vai acontecer um detalhe ou tudo diferente. Então, a expectativa ela é muito fixa, ela é um carimbo, é uma marca perpétua do que tem que acontecer. E a perspectiva, que eu vou ler outra vez para você, para ver a diferença, é o modo através do qual alguma coisa é representada ou vista. Tudo que você consegue ver de longe. Então, a perspectiva é um panorama, é uma situação possível. Você engloba muitas mais situações, muitas mais oportunidades, possibilidades. Então, não é fixo. A perspectiva ela é muito mais ampla e flexível. Porque, claro, a vida ela acontece, ponto. A pessoa vai reagir do jeito que ela acha que tem que reagir, do jeito que ela esteja emocionalmente. Então, uma pessoa, por mais que você a conheça, ela vai reagir de uma maneira diferente em cada momento, porque hoje ela tá triste, amanhã ela tá feliz, hoje ela tem um problema pessoal, amanhã é profissional, enfim, hoje ela acordou mal, e a gente não pode depender das expectativas, como a gente imprime tal qual. Então, o segredo aqui é ter a perspectiva das coisas, ou seja, é como se você olhasse num binóculo e olhasse e falasse, deixa eu ver o que eu vejo nesse futuro, o que eu espero da minha vida. É mais aproximada a ter fé, a ter uma esperança de um futuro melhor ou de um comportamento mais generoso, mais amoroso, mais participativo, né? É porque abre mais, não é um comportamento específico, não, eu quero que a pessoa reaja de maneira amistosa, mas ela tem que me olhar, mas ela tem que oferecer essa oportunidade, mas eu tenho que conseguir esse trabalho, mas eu tenho que ser tratado bem, enfim. A expectativa ela vai muito no detalhe, muito, muito. E muitas vezes, muitas vezes, ou todas as vezes, a gente fica preso aonde? Nesses detalhes, porque não aconteceu determinada coisa naquele detalhe. Porque muitas vezes você conseguiu o trabalho, por exemplo, mas não aconteceu daquele jeito que você imaginava. E o fato de não ter acontecido do jeito que você imaginava, já como esfria um pouco. Você já joga um pouco de água fria na chama daquela motivação, na chama daquilo que aconteceu de bom. Então a perspectiva, ela olha mais no amplo. Ela não fica naquele detalhe, naquele minucioso detalhe. Ela abre a vista, abre o panorama e olha, sim, realmente é possível acontecer isso, mas também é possível isso, isso e aquilo. Então eu posso reagir de determinada maneira, da maneira A, B, C, D, E, F, aí vai. Então te dá essa maneira de abrir um pouco mais o seu leque e absorver os acontecimentos diferentes que acontecem, né? Nem sempre a maré vai estar a seu favor, nem sempre vai estar contra, né? Como a gente sempre fala, tudo passa, até a uva passa, não é? Então, ter essa perspectiva de um acontecimento melhor, uma esperança de futuro melhor,
que eu vou conseguir esse determinado trabalho com essas características, mas essas características na amplitude, não na especificidade. É essa a diferença. Então, o meu exercício aqui que eu gostaria de propor para você é, de todas as expectativas, que agora você sabe bem a diferença, tudo que você espera do futuro, vamos deixar assim, o que você espera do futuro, anota num papel, vê se é expectativa ou perspectiva, porque a perspectiva vai te dar mais ampliação, vai te dar mais visão sobre o que está acontecendo. E a expectativa, ela vai focar exatamente no que tem que acontecer. E uma coisa é certa, se a expectativa ela está baseada naquilo que você vai fazer, que depende 100% de você, então é ótimo, porque não existe fracasso, não existe erro, que depende 100% de você. Agora, como na maioria das vezes ou quase sempre, as expectativas estão baseadas em coisas externas que tem que acontecer. E esse é o problema, porque o que está fora de você não depende de você. E pode ser que aconteça sim, pode ser que aconteça mais ou menos 50%, 60%, 99%, 1%, 0%. Ok? Então, tenta ver dentro da sua visão de futuro como você observa o seu futuro, e quando eu falo futuro, pode ser o futuro mais imediato, esse que está mais próximo do seu presente, ou futuro a longo prazo. Agora, nesse futuro, você está tendo mais expectativa ou perspectiva? E ter expectativa, se depende de você, ótimo, porque já está acordado com você mesmo, é como um acordo. Você acorda com a pessoa e fala, olha, tem que acontecer assim, tá? Então, depende de você ir abrir a porta, sair da sua casa, pegar o carro ou ir caminhando até o transporte público. Depende de você essa caminhada, mas não depende de você chegar, porque talvez existem outras coisas que têm que acontecer, né? O ônibus tem que chegar, o carro tem que funcionar, o trânsito tem que fluir, enfim, que não depende de você. Agora, levantar da sua cama, lavar a sua cara, enfim, tem coisas que se você observa, sim, depende de você. E mesmo assim, o seu estado emocional manda muito, porque tem dias que você, mesmo que você tenha programado que você vai fazer determinada coisa, né, a expectativa de fazer determinada coisa, chega um dia, você acorda e você teve uma noite um pouco ruim, não descansou, fez muito calor ou fez muito frio, o filho atrapalhou o sono, o que seja, e você já não tem aquela mesma disposição. Então, a perspectiva é o que dá para gente essa maior flexibilidade e a menor também probabilidade da gente se decepcionar com a gente e com os outros. Então, esse ponto é muito importante. Então, porque muitas vezes a gente se frustra, né? A gente vê que a pessoa não fez determinada coisa ou não reagiu, até pessoas tão próximas, né? Quem nunca teve aquela decepção? Eu pensava que ele ou ela ia fazer isso, ia falar aquilo, e não falou, não fez porque a pessoa não percebeu, esqueceu, não estava, né? O que seja. E a gente se decepcionou, e a gente ficou triste, frustrado, e temos que admitir isso pra gente, né? Que a gente tinha uma expectativa determinada de que a pessoa ia reagir de uma maneira específica e ela não reagiu, ou reagiu mais ou menos, né? 50%, mas não foi suficiente para a sua expectativa. Agora, se você tem perspectiva, é diferente. É quando eu falo muitas vezes em terapia ou conversas que eu tenho com os amigos, olha desde outra perspectiva, né? Os seus problemas olhado desde outra perspectiva, ou seja, não tão no problema, cabeça metida no problema, mas fora e olhar não só o seu problema, outros problemas, o seu panorama, né? A sua vida, as pessoas que gostam de você, que não gostam, os desafios. Então, como aquele problema, não é que ele seja pior ou seja menos válido, mas você avaliando as coisas desde a perspectiva, isso te dá mais inteligência, isso te dá mais resiliência, isso te dá mais flexibilidade.
E muitas vezes a gente tá com a cabeça totalmente, o coração, a alma, o espírito, o que seja, tudo dentro do problema, que causa ansiedade porque a gente não vê saída. Ou uma depressão, uma tristeza muito grande porque é isso, eu não vejo saída, eu tô sozinho, eu tô sozinha e eu preciso ver uma saída porque eu quero sair ou eu não quero sair. E isso me dominou, isso me como impregnou o meu corpo e não me permite sair ou ver uma nova perspectiva. Então, claro, porque eu estou na expectativa, eu estou com a cabeça totalmente, o corpo e a alma totalmente dentro do problema. E sempre olhar desde diferentes perspectivas, isso vai te dar muita inteligência, isso vai te dar criatividade. Porque muitas vezes não funciona a nossa criatividade, porque a gente fala, não, é que eu não sou criativo, eu não tenho ideias novas, eu não sou produtivo, enfim, né? Várias etiquetas que a gente coloca, e na realidade é que a gente está dentro de um problema, muitas vezes não depende da gente a resolução desse problema, e a gente pensa que é nosso, realmente é o nosso problema. Realmente é uma mochila que a gente tem que carregar, é uma pedra que tem que estar dentro da mochila. E como eu posso deixar essa mochila mais leve? Um aspecto de deixar essa mochila mais leve é olhar em perspectiva, tomar decisões desde a perspectiva, porque isso acalma emocionalmente. A gente não fica bitolado, a gente não fica totalmente absorvido e sequestrado emocionalmente por essa emoção que nos joga totalmente dentro do problema. E se você percebe, isso é tudo mental, porque quando você toma a perspectiva e toma uma decisão diferente ou a mesma decisão, emocionalmente você está mais tranquilo, tranquila e pode ver diferentes caminhos ou somente aquele caminho, mas a sua atitude diante desse problema, diante desse caminho único, por exemplo, é totalmente diferente. Já não é desde o desespero, desde o medo, desde a tristeza profunda, e sim desde a esperança de um caminho melhor, de fluir um pouco melhor através desse caminho que você está vendo. Então, tome perspectiva, olhe os problemas, até as vantagens, né, as coisas boas também, desde outras perspectivas, para você aprender o que essa situação que você está passando tá te trazendo para você aprender. Tudo é aprendizado, tudo. Então, se muitos problemas se repetem, ficam ali, vão e voltam, como eu chamo de efeito bumerangue, né? Vai e volta e a gente não se livra do problema. Não. O que essa situação tá querendo te falar? O que a vida tá querendo te transmitir? Essa é a pergunta. Será que você não está atuando muito na expectativa? Será que você não está esperando muito do outro e fazendo nada? Porque muitas vezes é isso que acontece também. Isso é como um outro detalhe. A gente espera, a gente senta na nossa cadeira e espera que aconteça determinada coisa de maneira passiva e eu fico aqui tranquila. Estamos esperando o quê? Um milagre? O que exatamente você está esperando? Depende de você? Isso que tem que acontecer? São esses questionamentos, essas perguntas que você precisa fazer para si e ver se realmente você está esperando que aconteça um milagre ou realmente você está querendo fazer determinadas coisas que dependem de você para solucionar. Então, a gente pode separar-se também. A expectativa está muito no outro e a perspectiva inclui a gente. A expectativa exclui, ou seja, a gente não provoca a responsabilidade das nossas atitudes na expectativa, é tudo do outro. Eu espero do outro ou da situação que está fora. Agora, a perspectiva te inclui. Então, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo a situação, eu estou vendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que está dentro, né, debaixo do meu telhado, o que está tocando o meu telhado, o que está no telhado do outro. Então, é muito mais amplo, é muito mais profundo você ver a perspectiva
que somente a expectativa. A expectativa é muito fácil. Eu espero. Eu tô sentada, eu tô cômoda. Eu espero que a vida me trate bem. Você se está tratando bem? Eu espero que o outro me ame. Você se ama? Eu espero que eu consiga um trabalho. O que você está fazendo para conseguir esse trabalho? Eu espero que aconteça isso, que eu ganhe na loteria, que chova, que faça sol. E isso que te impacta. O que impacta a sua vida, se acontece ou não acontece isso? Qual é a sua parte de responsabilidade que está aí dentro? O que depende de você para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais pleno, plena na sua vida? São essas perguntas, né? Esse questionamento que é tão importante a gente fazer e a gente não para pensar. A nossa vida é tão rápida que não importa, né? Já vai se resolver, beleza, eu me frustro, mas não tem problema. Ok, amanhã é outro dia. Não, trabalho é trabalho. Não. Quando surge essa incomodidade, esse mal-estar, essas dúvidas, né? Expectativa, perspectiva, realmente o que eu estou fazendo comigo? Eu estou esperando mais? Estou olhando o problema desde diferentes perspectivas, diferentes olhares. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha visão de vida, com o meu futuro, com o meu presente? Isso é ouro. E pensar nisso depende de você. Está no seu telhado. Então, preste atenção nisso. É muito importante para que você possa viver um pouco melhor. Lembra daquele exercício que eu acabei de passar? Faça isso, anota no seu caderno, mas anota com a mão, celular não, nem no computador. É bom a gente exercitar novamente a escrita, né? E a gente memoriza melhor, a gente reflete melhor sobre a nossa vida através da escrita. Então, coloque no seu caderno e veja aonde estão as expectativas e as expectativas e as perspectivas, ok? Isso vai te ajudar muito, muito a tomar mais responsabilidade, a assumir essas responsabilidades para você, do que depende de você, e já colocar como as rédeas na sua mão de que você é a única ou o único responsável pela felicidade da sua vida. Não tem que esperar nada de ninguém. Realmente, a gente não tem que ter expectativa, porque a expectativa é como um ninho, né? Um criadouro de frustrações, de tristezas, de decepções. Então, a última vez, lembra? Põe a mão na sua consciência e tente lembrar. A última vez que você se decepcionou com alguém ou com alguma situação, realmente o que era? Era uma expectativa ou uma perspectiva? Isso vai te dar a chave de como você está reagindo na sua vida. E é muito importante se liberar das expectativas e ter mais perspectivas, de olhar desde diferentes pontos de vista, porque tudo é real. Se você tem uma situação e você olha desde aqui, isso é real. Se você olha desde aqui, também é real. Desde aqui também. Então, na verdade, tudo é realidade. A perspectiva A, B, C, D, Z, tudo é realidade. Então, por que não escolher a melhor perspectiva? Seja a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, diante dos problemas, que aí é onde pega mais esse detalhe, né? Os desafios, momentos assim de conflito. Se você tem uma perspectiva A e essa A não é tão favorável, não é tão interessante, o que você pode fazer para ver a perspectiva B? Porque também é realidade. Então, olhe por esse olho mágico, né? Da perspectiva B. Isso te dá mais força. Escolha a perspectiva que te dá mais força, que te dá mais motivação para solucionar isso ou para viver no dia a dia, porque já tem tanta coisa que tira a nossa energia. Então, por que eu vou escolher mais uma? É como, né? Me coloco pedras no caminho e não se trata disso. O que se trata é escolha, exercite primeiro
essa separação de expectativa e perspectiva e depois escolha as melhores perspectivas para você. Escolha aquelas que te dão mais energia. E o filtro é esse. Isso me dá ou me tira energia? Acabou. Não tem que escolher de outra maneira. Né? O que é melhor para minha mãe, para o meu pai, para o meu esposo, para minha mulher, para o meu filho? Não. O que te tira e o que te dá energia. E é aí onde você tem que ficar. E escolher aquela perspectiva, porque é realidade. Não é que você está ignorando, né, as outras, tá vivendo no mundo de Bob, no mundo da lua. Não, não, não. Você está escolhendo uma perspectiva da realidade. Né? Eu sempre digo que a realidade é como, me falaram isso já faz tempo, e eu replico isso porque é um exemplo muito claro. A realidade é como um espelho quebrado no chão. Os cacos, né, os pedaços do espelho, o que vai refletir quando você pegar no chão esse pedaço, é o que você chama de realidade. Mas, na verdade, a realidade tem diferentes cacos, diferentes pedaços, e tudo é real. É realidade aquele que sofre, é realidade aquele que sorri, é realidade aquele que chora e aquele que não chora. É realidade aquele que tem trabalho, que não tem um trabalho, enfim. Existem muitas realidades, então escolha aquela que é melhor para você, tá bom? Essa é a reflexão que eu trago hoje para você sobre perspectivas e expectativas. E o que você vai fazer agora? Eu espero que pelo menos o primeiro passo é refletir sobre isso e fazer aquela separação. E depois escolha aquela perspectiva que melhor te convém. A melhor perspectiva que te dá energia, que te dá poder. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.